Olá, tudo bem? Vamos falar hoje, francamente, sobre os desafios da comunicação. E quando eu penso nos desafios, eu chego à conclusão que tem um que ele é muito sério, é muito importante, tanto quanto que é o primeiro que eu quero falar para você desse desafio. E esse desafio é despertar nas outras pessoas o desejo de me ouvir. Eu acho isso aqui profundo. Porque para que haja comunicação é necessário que haja duas pessoas, não é verdade? Você não se comunica com paredes. Você não se comunica com portas. Toda vez que, para que haja comunicação, é necessário que haja você, que tem algo a dizer, e a outra pessoa, que é o objetivo da nossa comunicação, tá? Mas aí tem uma variável nessa relação. É o interesse dela em me ouvir. O interesse das outras pessoas em me ouvir. E aí eu acho que isso é o grande desafio. Porque às vezes eu vejo pessoas falando sobre liberdade de expressão e eu acho que ela é extremamente relevante. Eu acho que todos têm que ter a liberdade de falar. Mas o que eu tenho para falar, será que as pessoas querem ouvir? Porque se as pessoas não querem te ouvir, que adianta você se comunicar? Então eu acho que é um grande desafio. E olha, eu consigo separar a diferença entre falar e dizer. Porque falar é uma ação. Eu falo, tu falas, ele fala, o verbo falar. Indica uma ação de falar. O dizer tem a ver com conteúdo, certo? Com aquilo que eu tenho para comunicar. Então, às vezes, eu estou aqui num cômodo e no outro cômodo aqui tem alguém falando alguma coisa lá. Então, eu consigo ouvir a voz dela, mas eu não consigo escutar o que ela está dizendo. Você entendeu a diferença? Não me é compreendido mesmo, porque agora o meu foco está aqui fazendo esse vídeo para você, tá? Então ela está falando lá no outro cômodo, mas eu não estou ouvindo o que ela está dizendo, tá? E aí nesse desafio eu penso, tá? Esse é despertar nas pessoas o que eu tenho para dizer. Eu penso que e até um princípio cristão que fala que a boca fala o que o coração está cheio. A boca fala do que o coração está cheio. O que que nós andamos dizendo para as pessoas? O que que nós temos para dizer? Eu sempre imaginei palavras como sementes. São sementes lançadas. Elas podem ser boas, mas elas também podem ser más. Elas podem ser infrutíferas. O que que nós temos para dizer? Outro desafio da comunicação também, na minha opinião, está na forma de falar. Porque tem até um provérbio que diz que até a bênção dada aos berros de manhã como maldição é recebida. Então, às vezes, você está chegando para as pessoas, falando algo, mas sendo que a forma como você está dizendo, em vez de as pessoas receberem a mensagem, elas estão recebendo como maldição. Elas estão rejeitando, e às vezes o que você está falando é algo bom. Às vezes o que você está querendo fazer é algo muito bom, você está muito bem intencionado, mas a sua forma de comunicação está fazendo as pessoas criarem resistências a você. Em vez de você aproximar mais as pessoas, você está fazendo as pessoas ficarem mais distantes, sendo que na sua mente tudo aquilo que você está dizendo está certo. Então, viu que dois desafios importantes? Um tem a ver com o que eu tenho para dizer, e o outro tem a ver com a forma como eu vou dizer. Então são dois grandes desafios da comunicação. Nos tempos de hoje, o que as pessoas estão comunicando? Eu fico pensando o seguinte, às vezes eu vejo alguns vídeos nas redes sociais, pessoas revoltadas, pessoas indignadas, falando muito, estão dizendo muita coisa, mas elas estão revelando a sua revolta. E aí falam palavrões, palavras de baixo calão. E aí eu fico pensando, já que são sementes, que frutos eu vou conseguir ofendendo as pessoas? Xingando as pessoas? Que fruto você acha que você vai colher? Como é que eu quero transformar as pessoas, ou fazer elas me ouvirem e refletirem
chegando nela e dizendo assim, ó, você é burro! É porque você é burro! É porque você é isso, você é aquilo! O que você acha que você vai conseguir comunicar com as pessoas? A única coisa que você vai conseguir comunicar muito bem é a sua raiva. Raiva não revela justiça. Xingamentos não revelam justiça. Então pense nisso, sobre comunicação. Eu estou vendo muita gente aí frustrada, de um lado, e outras pessoas indo à forra, né? E cada vez que ela diz alguma coisa, mais pessoas se afastam ou são feridas nesse processo. Será que esse é o objetivo da comunicação? Será que esse é o propósito? Eu gosto de trabalhar pela inspiração. Porque tem um terceiro desafio aqui da comunicação que eu acho extremamente relevante, que é a coerência. Que é coerência. Eu ser aquilo que eu falo. É as pessoas enxergarem em mim aquilo que eu estou falando. Até Paulo na Bíblia fala que Deus não escreve mais suas leis em tábuas de pedra, mas em de carne. Ou seja, ser a materialização da palavra de Deus, da comunicação de Deus, né? E aí eu vejo muita gente falando muitas palavras bonitas, mas quando você olha o seu padrão de comportamento, não é coerente com aquilo que ela está dizendo, tá? Coerência. Então olha lá, desafio da comunicação. Despertar o desejo nas pessoas de ouvir o que eu tenho para dizer, a forma que eu vou falar e a coerência. São 3 desafios tremendos da comunicação. Eu poderia falar demais, mas vou deixar esse vídeo assim para não ficar muito longo. Mas eu acho que esses três pontos aí são importantes. As pessoas estão muito incoerentes. Tem muita gente aí falando muita coisa boa. Você para ouvir o cara, mas o que o cara tá dizendo tá certo. Sendo que o padrão de comportamento dele faz a gente reprovar o que ele tá falando. Não pelo conteúdo, mas pelo comportamento dele. Ah, eu não paro nem pra ouvir o fulano, porque o fulano é incoerente, né? Ou então o cara é um bruto. Vou dar um papo pra você! É assim, 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 vai dando regra. Eu vejo até oficiais de justiça, policiais. Ele tá fazendo algo certo, mas metendo o dedo na sua cara. Aí você não quer ouvir o que ele tem pra dizer coisíssima nenhuma. E às vezes ele tá querendo dizer algo pra você que vai salvar a tua vida. Sendo que ele faz de uma forma tão ríspida, tão estúpida, que você não consegue mais ouvir o que ele está dizendo. Você só consegue lembrar da forma. E essa forma te deixa indignado. Te deixa mais resistente. Não é verdade? Então esses são os desafios da comunicação. Pense nisso. E pense sobre tudo que você tem para dizer. Tudo que o teu coração está cheio. Como eu já disse, a boca fala o que o coração está cheio. Reavalie seus sentimentos e pensamentos antes de falar. Por isso que é um outro valor cristão também. Que o cristão ele tem que ser pronto para ouvir, tardio no falar. E por isso que eu levo a sério pessoas que demoram para dizer alguma coisa. Demoram, elas pensam antes de dizer. Essas pessoas elas estão avaliando para que as suas palavras não possam vir contaminadas com coisas ruins, porque senão as palavras elas vão sair malditas. E o nosso desafio é fazer que as nossas palavras sejam bem ditas. Então eu espero que eu tenha contribuído com você sobre isso, sobre desafios da comunicação, o que dizer, o que falar e como falar. Obrigado pela sua atenção.